Fala, melhor, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu quero passar 8 dicas para falar sobre sucesso pessoal. Eu não sei se você já ouviu a palavra sucesso, o que ela significa para você, e eu vou passar o meu ponto de vista, não quer dizer que eu esteja certo, que eu esteja errado, mas é o meu ponto de vista sobre sucesso. Muitas vezes as pessoas relacionam sucesso ao aquisitivo financeiro. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais bem-sucedida as pessoas acham que elas são. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Eu conheci pessoas que têm muito dinheiro e muitas vezes não são bem-sucedidas. Ou não são pessoas realizadas em outras áreas. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: sucesso pessoal. Qual é o seu ponto de vista? Bom, eu tenho o meu e eu quero passar para você aqui 8 passos importantes para você perceber e para você compreender como construir uma vida bem-sucedida ou uma vida pessoal com sucesso. Que é isso que eu acredito que muitas pessoas procuram. Todas as pessoas procuram ser bem-sucedidas de alguma forma ou em alguma área. E é por isso que hoje eu decidi fazer esse vídeo falando sobre 8 dicas para você ter um sucesso na sua vida pessoal ou você se sentir uma pessoa de sucesso. Bom, vamos lá para a primeira dica de hoje. Bom, na primeira dica de hoje, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte: você precisa definir metas e ter clareza nessas metas. Você precisa definir qual é o seu objetivo. Uma meta sem um objetivo claro, ela não é uma meta. É apenas você falar, bom, eu quero realizar alguma coisa. E muitas vezes as pessoas falam que querem fazer alguma coisa, mas elas não definem prazo, elas não definem porquê, elas não colocam uma clareza de forma de como eu posso chegar naquele objetivo. Você não precisa ter certeza se você vai chegar daquela forma ou não, mas pelo menos ter alguns passos para que você não pare no meio do caminho. A maioria das pessoas que desistem no meio do caminho é que de fato elas ainda não esclareceram muito bem o porquê elas querem atingir aquele objetivo. Como elas acreditam que aquilo pode agregar valor à vida delas e o que faz sentido para elas. Eu trago as minhas experiências, e é isso que eu falo nos meus vídeos, é isso que eu falo no conteúdo que a gente coloca, que as minhas experiências serviram de lições para que de alguma forma eu evoluísse. O que não pode acontecer é a pessoa sempre ficar naquela mesmice e não sair do lugar, não haver uma evolução, não haver um crescimento. Para mim, a vida pessoal, o sucesso na vida pessoal nada mais é do que você evoluir, você crescer, você conseguir perceber do estágio que você estava e o estágio que você se encontra e o quanto você pode evoluir. Não tem como a pessoa falar, bom, alguém consegue ter uma vida bem-sucedida estando da mesma forma, do mesmo jeito de alguns anos atrás. Enfim, depende muito do que você define como a sua meta ou aquilo que você quer para a sua vida e como você vê uma vida de sucesso. No meu ponto de vista, por tudo aquilo que eu já estudei, por tudo aquilo que eu venho buscando e praticando na minha vida todos os dias, ter uma vida de sucesso está relacionado a você viver o seu propósito, a você crescer pessoalmente. Você primeiro desenvolve você, indivíduo, para depois você agregar valor à vida de outras pessoas. Não tem jeito. Se você quiser agregar valor à vida de outras pessoas primeiro e não melhorar a sua vida pessoal, esquece, você não vai ter uma vida bem sucedida, até porque você não vive a vida que gostaria de viver. Então, se você quer ter uma vida diferente, o primeiro passo é esclareça, coloque metas no seu objetivo, deixe muito claro que o seu objetivo, o porquê do seu objetivo, que ele é o ponto principal que você está vivendo. A sua vida só terá sentido e só terá sucesso se o objetivo principal que você estabeleceu está alinhado com os seus valores e com aquilo que você acredita. Viver uma vida como se você não gostasse de viver é simplesmente sobreviver. Você não está vivendo a plenitude, o 100% que você pode viver da sua vida. Bom, quando eu descobri isso, eu decidi que eu gostaria de viver a vida que foi proposta para mim. Quando Deus colocou no meu coração a oportunidade de poder tocar vidas, de poder orientar vidas, de poder falar com pessoas que passam por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu já vivi, eu disse, bom, esse é o meu propósito de vida. Usar todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos como remédio para outras pessoas entenderem que depende das decisões que elas tomam hoje, vai levar elas para um futuro diferente amanhã. Decisões assertivas, decisões que fará toda a diferença na sua vida. E uma dessas dicas é deixar muito claro o seu objetivo e com clareza, no longo tempo, no longo prazo, aquilo que você quer
atingir aquilo que você acredita de uma vida bem-sucedida. Bom, agora a gente vai para o segundo passo, para a segunda dica de uma vida de sucesso. Bom, na segunda dica, para você ter uma vida pessoal bem-sucedida ou uma vida de sucesso, você precisa criar um plano de ação. Não adianta, como a maioria das pessoas fazem, apenas imaginar, fazer aquela, como muitos dizem, né? Fazer aquele pensamento positivo. Bom, eu vou pensar positivamente que as coisas vão dar certo, elas vão melhorar, alguma coisa vai mudar na minha vida e tal, mas você não criar um plano de ação. Você precisa criar um plano de ação. Você precisa bolar uma estratégia para aquilo que você vai fazer. Isso não quer dizer que a sua estratégia será perfeita, que você vai atingir o seu objetivo logo de cara. Bom, as minhas experiências mostram que não. Eu vou contar um pouquinho para você, se você é novo aqui no canal, se você ainda não viu outros vídeos que eu já contei um pouco sobre as minhas histórias, as minhas experiências. A primeira empresa que eu montei querendo ter a vida que eu gostaria de ter, criar a vida que eu gostaria de criar, eu simplesmente quebrei com 150 mil reais. Mais ou menos 150 mil reais. Enfim, aquele momento, naquela época, parecia para mim o fundo do poço, que eu não ia mais sair daquela situação adversa, que eu não ia conseguir atingir os meus objetivos, porém, eu tinha um plano. O meu plano inicial era, bom, eu quero ajudar mais pessoas e eu preciso ter tempo para isso. Bom, o que eu decidi? Eu estava saindo de uma empresa, uma multinacional onde eu estava trabalhando, eu peguei todo aquele dinheiro, aquele recurso que foi me pago, para que eu pudesse investir numa empresa que eu acabei de alguma forma ganhando parte dos equipamentos, enfim, eu entrei no mercado e nesse mercado que eu fui empreender, eu entendi que esse mercado era vantajoso, porém eu não entendia muito bem do processo, enfim. Bom, eu bolei uma ação e falei, bom, um plano de ação e disse assim, bom, eu vou fazer isso e isso, em determinado tempo eu vou ter a condição financeira de poder atingir o meu objetivo pessoal, que era ter mais tempo para poder palestrar, enfim, fazer outras coisas, porque naquele momento eu não queria viver 100% disso. Eu queria fazer isso com algo que eu pudesse agregar valor às pessoas sem cobrar por isso. Bom, enfim, moral da história, alguns anos depois eu quebrei o meu projeto com quase 150 mil. Eu tive que recomeçar tudo de novo, mas um detalhe muito importante nisso é que independentemente dos planos que eu criei, eu nunca desisti do meu objetivo principal. O meu objetivo principal é esse, estar falando com você, ter tempo para falar com você, ter a possibilidade de poder atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eu entendia que se alguém pudesse passar o conhecimento que eu passo para vocês hoje, há alguns anos atrás, alguns erros eu não cometeria. E é aqui o meu ponto de partida. Muitas pessoas cometem alguns erros porque elas não têm um conhecimento e não é passado um conhecimento claro para elas de como atingir um objetivo, de como construir uma vida de alguma forma, de como você traçar uma meta e conseguir atingir esse objetivo dentro daquilo que você traçou. Enfim, muitas pessoas querem ter alguma coisa, querem passar para o próximo nível, mas não tem um plano de ação, não pelo menos rabiscam no papel, bom, eu quero fazer isso, quanto tempo será que eu preciso para atingir esse objetivo? As pessoas simplesmente colocam na sua mente, bom, amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu terei uma vida mais saudável, amanhã eu terei mais dinheiro. Conta a lenda que se você apenas disser, bom, eu quero ter mais dinheiro e não colocar numa meta, pode ser que no outro dia você encontre uma moeda de 10 centavos na rua ou de R$1 na rua, enfim, que seja. Você já terá mais dinheiro do que tem no seu bolso hoje, porque agregou apenas uma moeda a mais. Mas não é esse o objetivo que nós queremos. No meu caso, o objetivo que eu quero, na grande maioria das vezes, que eu comento sempre aqui nos meus vídeos, é ter a minha liberdade financeira e geográfica. Por isso, eu tracei um plano de ação para atingir esse objetivo. Então não adianta você querer ter sucesso na sua vida, você querer de alguma forma viver uma vida extraordinária se você não projeta nada, se você não desenha um plano de ação. Volto a repetir, não quer dizer que 100% ele estará correto, mas quer dizer que ele te dará um norte para você estar mais perto do que hoje para chegar no seu objetivo e naquilo que você acredita. Vamos agora para o terceiro passo, a terceira dica de uma vida de sucesso, uma vida pessoal bem-sucedida. Bom, o que eu posso dizer para você é que essa dica ela é a mais difícil de todas. Exatamente porque as pessoas, na maioria das vezes, não foram orientadas e treinadas para se manter focado naquilo que elas precisam fazer e executar.
a terceira dica, o terceiro passo quer dizer sobre mantenha-se focado naquilo que você precisa fazer, naquilo que você está disposto a fazer para atingir o seu objetivo. Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte: 100%, literalmente 100% das pessoas, quando você contar os seus sonhos para elas, ou o seu objetivo, ou as suas metas, elas vão dizer para você que isso não dará certo, que isso é loucura da sua cabeça e que você está literalmente louco. Exatamente porque elas não estão na sua visão e que elas não acreditam naquilo que você está falando. Elas estão 100% erradas, elas simplesmente não gostam de você. Claro que não, mas pela perspectiva delas e por aquilo que elas já tentaram na vida e não conseguiram, elas vão dizer para você que isso é loucura. Então, o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando nós ouvimos alguma coisa e permitimos que isso entre no nosso coração, nós perdemos o foco. E por isso, nós não mantemos adiante, nós não seguimos aquilo que nós nos propusemos a fazer. Porque nós começamos a ouvir algumas pessoas e damos ouvido àquilo que elas acabam falando. Bom, mas deixa eu te dizer uma coisa bem valiosa que acredito que vai servir muito para você e é isso que eu uso na minha vida. Bom, primeira coisa que para mim me manter focado eu procuro me espelhar em pessoas que atingiram, que conseguiram aquilo que eu busco e que eu desejo. Primeiro, pessoas bem-sucedidas, elas não têm tempo para te desanimar, exatamente porque elas vivem a vida delas. Segundo, pessoas bem-sucedidas, elas já conseguiram atingir aquilo que você quer atingir. Então, quando você contar para elas, olha, eu tenho vontade de fazer tal coisa, elas vão dizer para você, olha, continue nesse seu caminho, pague o preço necessário, faça aquilo que é necessário ser feito, não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que é necessário ser feito, e você terá o resultado que você busca. Bom, manter-se focado, então você precisa se alimentar daquilo. Você quer ter uma vida saudável, não adianta você ter uma vida saudável comendo porcaria, não adianta você ter uma vida saudável sem fazer exercícios, não adianta você buscar uma vida saudável sem se dedicar para aquilo. Disciplina, processo, isso em tudo na vida. Eu quero ter mais dinheiro. Opa, você vai ter então que buscar alguma saída, alguma alternativa para atingir a possibilidade de criar novas receitas. Bom, eu quero viver uma vida viajando pelo mundo. Ok, vai ter que se planejar e orquestrar no tempo, saber se você tem recurso suficiente ou como criar um recurso suficiente para viajar o mundo. Isso vai depender das suas decisões, mas uma coisa é fato, não perca o foco naquilo que você quer fazer. Se dedique, se empenhe e tudo aquilo que te atrapalhe você começa a isolar. Tirar da sua vida, tire pessoas negativas. Quando você se afasta de algumas pessoas negativas, você automaticamente dá uma mensagem para elas em silêncio. Que a vida que você colocou como meta para viver, nada vai te atrapalhar e nada vai te impedir, nem tampouco a opinião de terceiros. Bom, agora eu quero que você preste muita atenção na quarta dica desses 8 passos, dessas 8 dicas para ter uma vida pessoal bem-sucedida. Bom, na quarta dica, no quarto passo, o que eu posso te dizer é: tenha uma vida ou uma mentalidade positiva. Não adianta você querer ter algo de sucesso positivo pensando negativamente. Muitas vezes o que acontece as pessoas não entendem que nós exalamos energia. Então nós precisamos nos conectar com as coisas. O universo é uma conexão. Então se eu me conectar de uma forma negativa, o que eu vou receber são coisas negativas. É literalmente a lei da atração. Não adianta eu querer receber coisas positivas se o que eu entrego é coisas negativas. Se eu levanto já reclamando do dia, se a roupa que eu vou vestir eu não gosto, se a comida que eu vou comer não me agrada, se o carro que eu ando não me faz bem, se as pessoas que eu me comunico não são as pessoas que eu gostaria de ter essa energia, se tudo é ruim para você, você tem que mudar alguma coisa. E a primeira coisa que você tem que mudar é começar a pensar as coisas pelo lado positivo. Aquela brincadeira do copo meio cheio e meio vazio. Bom, vai depender do seu ponto de vista. O meu ponto de vista, na grande maioria das vezes, é o copo meio cheio. Porque se eu percebo que ele está meio cheio, a probabilidade dele encher é muito maior e transbordar, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. Agora, se eu pensar que o copo está meio vazio, a probabilidade dele começar a se esvaziar até chegar ao ponto de não ter mais nada também é muito grande. Então, o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa positiva ou ter atitudes positivas? Você precisa simplesmente mudar a sua forma de ver e pensar.
Bom, se você até hoje já se pegou se reclamando sobre algumas coisas, comece a agradecer. Agradeça pelo alimento que você tem. Comece a agradecer pela roupa que você tem. Comece a agradecer pelas pessoas que te apoiam. Quando alguém te falar alguma coisa negativa, valorize quem te falou alguma coisa positiva. Quando alguém falar para você que não dá certo, lembre de alguma pessoa que disse, olha, eu acredito naquilo que você está fazendo. Quando você estiver andando no seu carro e o seu carro não for tão agradável assim, lembre que tem pessoas que não têm um carro, não têm um veículo, não têm como se locomover, ou melhor, muitas pessoas não têm como sair de uma cama. Então, se você começa a refletir sobre essas coisas, você começa a ser muito mais grato e as suas atitudes começam a ser muito mais positivas porque elas estão alinhadas, elas estão na sinergia com aquilo que você precisa. Você precisa criar um polo de sinergia onde as suas conexões, onde você vai exalar muito mais positivamente do que negativamente. E automaticamente você vai começar a perceber o quanto o universo vai te entregar coisas positivas. O quanto você vai se conectar com outras pessoas que vão estar alinhadas com aquilo que você busca, com aquilo que você deseja. Porque a vida é feita disso. Muitas vezes nós não conseguimos explicar algumas coisas e por isso eu sempre repito, não foque naquilo que você não controla, mas foque no que você controla. Se você controla as suas ações, as suas atitudes e se isso está alinhado com aquilo que você precisa fazer, bom, aí está o passo para você atingir o seu resultado. Focar nas pequenas mudanças, nessas pequenas mudanças de mentalidade, trazer para você mudanças de comportamento e as mudanças de comportamento também mudarão os seus resultados. E é isso que nós queremos, ter uma vida bem-sucedida. Então comece pensando positivamente e tendo atitudes positivas, que eu sei que aí sim você vai continuar o processo de mudar os seus resultados e chegar no resultado que você deseja. E aqui a gente vai para o quinto passo, para a quinta dica para ter uma vida pessoal bem-sucedida. Bom, a quinta dica tenha um ponto de motivação, encontre um ponto de motivação, aquilo que te motiva, aquilo que te move a buscar a vida que você quer, ou ter aquilo que você deseja ter. O que na grande maioria das vezes acontece com 98% das pessoas, elas não têm clareza do que as motivam a fazer o que elas fazem. Bom, quer fazer um teste rápido? Pergunte para 5 pessoas à sua volta o porquê elas trabalham. E mediante a resposta que ela te der, você vai rapidamente perceber o porquê que ela vive a vida que ela leva. Ou porquê que ela tem a vida que ela tem. Na grande maioria das vezes as pessoas reclamam das suas vidas, mas elas não percebem que elas são escravas das suas próprias decisões. Então, para que eu não seja escravo da minha própria decisão, o que eu preciso fazer então? Eu preciso ter algo que me motive a seguir em frente. Na minha vida, o que eu descobri há alguns anos atrás, eu descobri que Deus me deu um dom, o dom de me comunicar, o dom de enxergar as pessoas com o meu coração. Eu coloco um conteúdo aqui exatamente porque eu quero tocar o seu coração aí do outro lado. Eu quero que você perceba que da mesma forma que um dia eu fui um cara rejeitado, um cara menosprezado, um cara esquecido, um cara muitas vezes humilhado, um cara que algumas pessoas simplesmente ignoravam, conseguiu de uma forma interna perceber que a vida era muito mais do que a opinião de terceiros. Então eu comecei a colocar metas pessoais. Bom, eu quero ter uma vida assim. E eu tendo uma vida assim, eu vou me sentir mais realizado. E automaticamente eu parei de ouvir algumas coisas que não me agradavam. Então eu comecei a buscar conhecimentos que me motivavam a chegar no meu objetivo. Eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a estudar alguns livros, eu comecei a ler biografias, eu comecei a entender o porquê que algumas pessoas eram bem-sucedidas e outras não. Bom, o que eu descobri, na grande maioria das vezes, as pessoas bem-sucedidas, elas passaram pelo processo que eu passei. Muitas vezes você fica sozinho porque o sonho é seu. Muitas vezes as pessoas vão te desacreditar porque elas não acreditam nelas mesmas, que dirá em você. Então, quando eu percebi que a opinião de terceiros e as circunstâncias à minha volta, de adversidade, de dificuldades e tudo mais, falta de recursos, não atrapalhavam o meu objetivo, muito pelo contrário, eles eram o combustível para que eu fizesse tudo aquilo para chegar no meu objetivo, eu simplesmente fui lapidando essas situações, fui orquestrando tudo isso para me manter focado naquilo que eu precisava. Então eu comecei a buscar conhecimento naquilo que me levava mais perto da onde eu busco estar.
Bom, se você continuar consumindo algumas coisas que não te mantêm motivado e focado, o que eu posso te dizer é que infelizmente você não vai conseguir a vida que você busca. Agora, se você pagar o preço e começar a buscar conhecimento, estratégia, buscar algo que te alimenta a você atingir o seu objetivo, pode-se dizer que você está basicamente 50% do caminho andado. Porque tudo vai depender de como nós nos alimentamos internamente. Então, para nos mantermos motivados, eu preciso ter um ponto de partida. O que me motiva? O que faz com que eu levante todos os dias de manhã e corra atrás dos meus objetivos? Hoje, o que me faz levantar todos os dias de manhã e correr atrás do meu objetivo é saber que tem no mínimo uma pessoa vendo esse vídeo e que eu posso de alguma forma agregar valor à vida dela e fazer com que ela também transforme a sua vida. Porque não faz sentido o conteúdo que a gente coloca aqui se não for para ajudar outras pessoas a transformarem as suas vidas e os seus resultados. Então mantenha-se focado e não esqueça de ter alguma coisa para você se motivar todos os dias. Eu brinco que motivação é igual tomar banho, é necessário ter todos os dias, mas você não vai ter motivação todo dia no pico, mas você terá que ter a disciplina de se manter motivado, mesmo se você não estiver tão alegre assim. Porque tem dias que eu também estou cansado, tem dias que eu também não estou alegre porque alguma coisa me entristeceu, mas passa aquele período e eu já falo, bom, agora eu tenho que voltar para as minhas atividades, senão de fato eu não vou conseguir seguir o meu percurso, o meu caminho. Então você tem que se alimentar todos os dias para buscar algo que te mantenha motivado naquilo que você precisa. Bom, agora a gente vai para a sexta dica, para o sexto passo para ter uma vida de sucesso, uma vida pessoal bem-sucedida. Bom, essa sexta dica ela é muito importante e quase todo mundo erra aqui, porque eu também já errei várias vezes e em algumas áreas da minha vida até continuo errando, para ser sincero com você. Ter paciência, ou melhor, a falta da paciência. Nós somos seres que nós não fomos orientados a ter paciência naquilo que nós queremos. Simplesmente nós queremos estralar o dedo e achar que isso vai acontecer da noite para o dia. Não é verdade. Isso só acontece em filmes, em novelas, e séries, enfim, aquilo que nós nos alimentamos. E é por isso que isso atrapalha a nossa vida. Nós acreditamos que o tempo é nosso inimigo, quando na verdade o tempo é nosso amigo. O tempo, ele serve para você esquecer algumas coisas que não fizeram bem, para você aprender com outras coisas que te enriqueceram e para você perceber o quanto você evoluiu quando você percebia que não tinha essa capacidade. Bom, eu me lembro que quando eu passei pelas minhas maiores adversidades, há alguns anos atrás, eu achava que eu não tinha mais como solucionar os meus problemas. Mas uma coisa eu percebi, inclusive eu estava comentando com alguns amigos recentemente. Bom, eu estava treinando recentemente e eu comecei a perceber com um amigo e falando com ele, eu dizia assim, olha, uma coisa eu percebi. Os problemas é como a gente que vai para a academia. Quando nós chegamos na academia, no primeiro momento, a gente não consegue pegar muito peso, exatamente porque a gente não tem a resistência, a gente não tem a força necessária, a gente não tem a repetição de sincronia necessária para fazer os movimentos necessários para a gente atingir aquilo que a gente busca como objetivo, que no meu caso era ter mais resistência. Mas depois que você passa um período de tempo, você vai percebendo que você vai ganhando mais resistência, você vai tendo mais possibilidade de erguer mais peso. E não necessariamente o peso está mais leve. O que aconteceu é que você ganhou mais resistência nos seus músculos para erguer mais peso. Bom, voltando aqui para a área da paciência e para os problemas, o que acontece na grande maioria das vezes é o seguinte, o seu problema é muito grande perto do seu tamanho. Agora, quando você cresce, o seu problema se torna pequeno. Não é um problema que vai sumir, não é um problema que diminuiu, é você que cresceu e evoluiu. Então você tem mais capacidade para lidar com os problemas. Essa é a minha visão. A minha visão hoje é, aquilo que eu controlo, eu dou um pouco mais de atenção e tento resolver rapidamente. Aquilo que eu não controlo, eu não entro em atrito. Simplesmente eu tiro um período de tempo para me refletir sobre aquilo e entender qual é a melhor solução e buscar uma alternativa para atingir o resultado que eu busco. Então, ter paciência é muito necessário e fundamental para qualquer área da vida.
E nesses casos de vida pessoal, melhor ainda. Não tem como você ter um sucesso em qualquer área da sua vida se você for uma pessoa impaciente, se você quer que as coisas aconteçam rapidamente. Elas não vão acontecer. É necessário você entender o processo. E quando você entende o processo, aí sim você se torna uma pessoa mais paciente, uma pessoa que fica muito mais em paz, uma pessoa que não se preocupa com a vida dos outros e foca 100% na sua vida. E você é o seu concorrente diário. Então, uma das batalhas internas que você tem que ter com você mesmo é lidar como você age com a sua ansiedade. Porque a falta da paciência faz com que você seja uma pessoa muito ansiosa. E uma dessas dificuldades eram enormes problemas de doença, enfim. Eu já tive algumas dificuldades com gastrite lá no passado, exatamente porque eu era um cara muito ansioso e eu queria que as coisas acontecessem muito rapidamente. E isso acabou piorando muito quando eu perdi meu irmão mais velho. Eu era um cara muito reservado, muito calado, eu não queria passar dificuldade para outras pessoas, então eu guardava tudo aquilo para mim e eu queria que as coisas resolvessem muito rápido. Então era um turbulhão de coisas que eu estava vivendo naquele momento, fez com que eu tivesse uma gastrite muito forte. E quando eu procurei um médico, ele disse: olha, você é um cara saudável em todos os aspectos, apenas você tem uma grande dificuldade, que é como você lida com a sua ansiedade. Então você precisa trabalhar muito bem isso para que você consiga superar essa adversidade e aí você tenha uma vida muito melhor e mais equilibrada. Então entenda, você precisa de alguma forma fazer com que a sua ansiedade diminua e a sua paciência fique plena, fica assim, muito bem. Você pode até em algum momento não ter tanta paciência assim, mas do 100% você consegue equilibrar, tipo 70-30, 75-25, enfim, as coisas vão melhorando e você vai perceber que você vai se sobressair muito melhor daquilo que você precisa do que simplesmente abandonar as coisas e não dar sequência e parar no meio do caminho e desistir, que é o que a maioria faz quando tem a falta da paciência. Agora a gente vai para a 7ª dica, muito importante para você conseguir o seu sucesso pessoal. Essa dica aqui ela é importante e poucas pessoas fazem, exatamente porque as pessoas querem fazer isso só quando chegarem lá no final, lá no resultado. Não é assim que funciona. Bom, o que eu faço hoje? Eu comemoro todas as pequenas conquistas. Isso, comemore as suas conquistas, os seus pequenos sucessos, porque são esses pequenos sucessos que vão te levar ao ponto final. Bom, houve uma oportunidade que eu ouvi uma expressão que faz sentido eu trazer para você agora. Muitas pessoas querem apenas celebrarem quando elas chegam no resultado final. Bom, vamos pegar aqui um atleta como exemplo. Muitas vezes o atleta ele quer comemorar apenas quando ele conquistou um título, apenas quando ele chegou no pico do auge daquilo que ele queria. Mas a grande maioria das vezes é necessário você conquistar, você comemorar, na verdade, cada pequena conquista que te leva até o topo. Porque muitas vezes o prazer maior é o processo do que simplesmente a conquista. A conquista, ela apenas simboliza aquilo que você se programou a fazer. Não necessariamente aquele que conquistou o título é o vencedor apenas. Porque conquistar um título, muitas vezes, uma pessoa só vai conquistar. Mas diga isso para alguém que teve uma grave lesão e por algum motivo parou de fazer as suas atividades, ele teve que recuperar as suas habilidades, ele teve que recuperar a sua condição física, enfim. Para ele, o título é uma mera conquista, exatamente porque o que ele quer naquele momento simplesmente é voltar a fazer aquilo que ele mais ama. Bom, então o que ele vai fazer? A cada processo ele vai comemorar as suas pequenas conquistas, vai celebrar as suas pequenas conquistas e sim, em uma outra oportunidade ele terá uma segunda chance ou uma outra situação para poder chegar naquilo que ele mais busca, que é o título. O que eu quero dizer para você com isso é, quanto mais você celebra as pequenas coisas, mais você já está propenso a entender o processo, a entender como funcionam as coisas para atingir esse resultado. E quando você chegar lá, você terá história para contar. Bom, o que eu faço hoje nos meus vídeos e nesse canal é exatamente isso. Eu falo para as pessoas todos os caminhos que eu fiz,
Quando eu vou para uma palestra, eu conto, lógico, não dá para me contar tudo, mas eu conto algumas partes fundamentais que aconteceram na minha vida, muito mais as partes de dificuldade, para mostrar para as pessoas o seguinte: bom, isso aconteceu, mas aconteceu para que eu entendesse que não era o momento, para que eu precisasse crescer mais um pouco, para que eu precisasse aprender mais um pouco, para aí sim chegar naquilo que eu gostaria. Jamais, se você conversasse comigo, sei lá, há 5 anos atrás, no mínimo, e perguntasse: bom, Edu, você imagina um dia morar fora, um dia fazer isso, aquilo, eu ia dizer para você: de maneira nenhuma. Exatamente porque eu não tinha essa visão, nem tampouco essa vontade. Mas isso aconteceu exatamente porque eu estava preparado quando a oportunidade surgiu. Então, todas as vezes que eu tive pequenas conquistas, eu celebrava. E aí, essas pequenas conquistas me permitiu estar preparado para chegar aonde eu cheguei hoje. E olha que eu ainda estou bem longe de chegar no meu objetivo final. Então, o que eu quero dizer para você: celebre todos os pequenos passos. E eu tenho certeza que lá no final você vai conseguir chegar no seu objetivo. E aí sim você vai dizer: olha, eu tenho uma história para contar. Eu tenho todo um processo para poder passar para outras pessoas e dizer que sim, vale a pena, valeu muito a pena pagar todo o preço necessário para atingir esse resultado. Bom, e agora a gente vai para a oitava dica, o 8º passo para você ter uma vida pessoal bem sucedida. Uma vida pessoal bem sucedida, nesse 8º passo, ele é muito importante, porque as pessoas acabam não fazendo isso. Encontre um ponto de equilíbrio. Isso, encontre um ponto de equilíbrio. Não se esforce demais para que você não esteja exausto e não tenha mais alegria para fazer outras coisas. Não se euforie demais ou não celebre demais para que você perca o foco e esqueça do processo necessário para você continuar crescendo. Então, mantenha o equilíbrio. Bom, isso aqui legal, bacana, gostei, obrigado, estou seguindo em frente. Bom, isso aqui está me deixando triste, consumindo toda a minha energia, então para um pouco, reflita e depois siga. Não desista, mas descanse um pouco se houver necessidade. Bom, e algumas vezes eu já pensei: pô, isso aqui não vai dar certo, aquela situação da minha vida nunca vai resolver, isso também não vai solucionar. E na maioria das vezes, como estava fora do meu controle, de fato, não solucionava no meu tempo. Mas quando eu tirava um pouco o foco daquilo e retornava para aquela situação, eu percebia que de alguma forma as coisas estavam mais claras e eu podia enxergar em algum momento uma solução para aquilo. Enfim, encontrar um equilíbrio. Aquilo que desestabiliza você e tira o seu alicerce, não faz sentido você ter. Se isso vai causar tanto transtorno na sua vida, esquece, não é para você. Então encontre um equilíbrio. Opa, eu quero viver essa vida. Bom, qual é o preço necessário que eu vou pagar para viver essa vida? Bom, se eu estou disposto a pagar esse preço e sei que é por um período de tempo, beleza, eu vou seguir o caminho. Agora, se não faz sentido para mim, exatamente porque o preço é muito alto e está consumindo até a minha saúde, esquece, isso não é para você. Tudo tem que ter uma sinergia entre as coisas. Entre você desejar, entre você alcançar, existe o processo no meio do caminho. Então você precisa desenhar isso muito claro na sua vida. Bom, isso faz sentido para mim? Isso faz toda a situação da minha vida transformar para melhor? Porque tem muitas pessoas que não põem na balança. Muitas pessoas falam assim: eu gostaria de ter mais dinheiro. Só que o preço alto que elas pagam para ter mais dinheiro não vale a pena. Outras pessoas falam: eu gostaria de ter uma empresa que renda milhões. Ok, você está disposto a pagar horas e horas, mês a mês, anos e anos do seu tempo para chegar naquela situação? Bom, aí é você que vai responder essas perguntas. O que eu posso dizer para você é que de todas as coisas que eu já tentei, eu de alguma forma parei em algum momento e falei: bom, deixa eu analisar se de fato isso faz sentido para mim e se está alinhado com aquilo que eu estou disposto a fazer. E algumas coisas estavam. E as que estavam, eu continuei. E as que não estavam, eu simplesmente deixei no meio do caminho e disse para mim mesmo: bom, agora eu só estou focado e comprometido comigo mesmo para atingir o meu resultado. E todas as outras coisas que não faz sentido, eu deixo para trás. Bom, se esse vídeo aqui de alguma forma ajudou você e está te ajudando a desenvolver melhor a sua vida pessoal, o seu desenvolvimento, eu faço um pedido para você.
Curta, comenta, compartilha com os amigos e eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir ajudar mais pessoas pelo mundo a atingirem os seus objetivos e ter de fato uma vida bem sucedida. E aí vai as 8 dicas para uma vida pessoal bem sucedida. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Tchau.